Você já conhece ou já participou de um tipo de entrevista chamado System Design Interview ou entrevista de design de sistema? Se não, fica até o final do vídeo que hoje você vai descobrir tudo de como participar e de como fazer e de como mandar bem nesse tipo de entrevista. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Kaique Oliveira e hoje nós vamos conversar sobre a entrevista de design de sistema. Nesse tipo de entrevista, de modo geral, vai ser solicitado para que você adicione um pedaço de uma funcionalidade a um sistema fictício que já existe. Nada do sistema existe de fato, mas alguém vai falar, olha, dado o sistema X, eu quero que você adicione a funcionalidade Y. Ou seja, você não precisa desenvolver todo um sistema completo. Você vai desenvolver apenas uma funcionalidade ou vai estender uma funcionalidade que já existe, tá? No exemplo do vídeo de hoje, nós vamos estender uma funcionalidade que já existe como caso de uso para a gente estar estudando aí e te ajudar nas suas entrevistas. Então, basicamente, nesse tipo de entrevista, você não vai escrever código, diferente da entrevista do outro vídeo, em que a gente foi lá e escreveu o código de fato. Nessa aqui, não. Você vai desenhar. Então, é bem importante que você esteja familiarizado com algum tipo de ferramenta de desenho. No vídeo mais para frente, eu vou citar 3 ferramentas diferentes que vão ser úteis e que você precisa se familiarizar com qualquer uma delas. Uma só é o suficiente. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar diagramando, como se você estivesse criando, digamos assim, um ML da vida, e você vai explicar, através disso, a solução que você está propondo para o problema que te foi apresentado. Mas antes de partir para o diagrama em fato, como qualquer entrevista, você pode começar com a sua apresentação. E aí você já pode fazer um treino direto da sua apresentação em voz alta e tenta ser bem resumido, bem sucinto. Você não precisa apresentar todo o seu histórico profissional, nem nada assim do tipo. Não. Foca ali nas suas últimas 2 ou 3 experiências, a depender se você pula muito ou não de emprego. Diz o que é que você faz atualmente e os assuntos que você está estudando. Então, por exemplo, eu vou fazer a minha apresentação aqui de uma forma bem rápida. Me chamo Kaique Oliveira, trabalho com Android há aproximadamente 8 anos e os 2 últimos assuntos que eu tenho estudado têm sido Design System e Kotlin multiplataforma. E no meu trabalho atual, eu trabalho atuando na parte de banking. Veja que foi bem simples, tá, pessoal? Eu não preciso ir empresa por empresa, falar todos os hobbies, nem nada do tipo, porque você vai precisar de todo o tempo necessário quando você estiver diagramando. Quando você vai chegando num nível maior de detalhe no seu diagrama, as coisas vão tomando tempo para se expressar e desenhar leva um pouquinho de tempo aí. Então, assim, seja bem sucinto nessa etapa de apresentação. Depois que você fizer a sua apresentação, o que é que eu recomendo? Vá para a parte de definição do escopo, a definição do problema de fato. Então, no exemplo de hoje, nós vamos estar fazendo a divisão de conta. Então, no nosso exemplo, nós iremos assumir que já existe uma aplicação de delivery e que já faz todo o pagamento por essa aplicação. E aí, partindo para o nosso problema, uma vez que eu tenho que o nosso problema será a divisão de conta, nós temos duas coisas importantes para definir. Primeiro, o escopo daquilo que eu vou estar fazendo e o que está fora de escopo, que seria o item número 2, que é aquilo que eu não devo fazer para resolver o meu problema. Então, por exemplo, na divisão de conta, o que é que eu tenho que conseguir fazer? Tenho que conseguir convidar pessoas para participar do pagamento de uma conta comigo. E o que é que eu não devo me preocupar nesse tipo de entrevista? Para esse exemplo, autenticação é um problema que eu não preciso me preocupar. Problema de pagamento em si, eu também não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu vou adicionar a funcionalidade de divisão de conta. Então, para eu dividir uma conta, eu vou assumir que já existe um sistema de pagamento. Então, qual a importância de definir bem o escopo e o fora de escopo? Porque você consegue ter um foco maior naquilo que você vai estar desenhando, naquilo que você vai estar diagramando, quando chegar de fato o momento para você fazer isso. Então, é muito importante definir bem aqui o que você de fato tem para fazer e o que você não deve fazer. Uma outra coisa que poderia ser incluído no escopo do nosso exemplo é a notificação. Porque quando você enviar um convite para a divisão de conta, alguém precisa aceitar. E nada melhor do que uma notificação para que a pessoa veja de fato que chegou alguma coisa ali para ela. Uma outra coisa que você pode definir como fora de escopo é: olha, e se o usuário não tiver conta? Não, assume que o usuário tem conta. Essas nuances de ter ou não conta, ou esses edge cases, você não precisa se preocupar na sua entrevista. Vai cortando para que você consiga focar no seu problema. No nosso caso, a divisão de conta. Então, foca ali naquilo que você tem para fazer
que vai te ajudar a ter um bom desempenho no processo. Tira aí por volta entre 5 a 10 minutos conversando com o seu entrevistador sobre o problema que de fato ele quer que você resolva. Faça perguntas, deixe bem claro e tente se expressar da melhor maneira possível para que ele esteja em linha com aquilo que você está propondo como solução ou com aquilo que você quer se aprofundar quando estiver fazendo a diagramação. E antes de falar da diagramação em si, não deixa de se inscrever, sua inscrição é muito importante e ajuda demais. Nós podemos definir 3 níveis diferentes de diagrama. O primeiro nível, que eu costumo chamar de alto nível, vai te ajudar a dar uma ideia se você e o seu entrevistador estão na mesma página. Nesse nível de diagrama, você vai estar vendo aqui no desenho que existe também algum tipo de informação relacionada ao back-end. Isso é uma coisa opcional na maioria das entrevistas. Então é bom você entender com o seu recrutador ou com o seu avaliador se de fato você precisa desenhar partes back-end. De modo geral, isso costuma ser optativo para a gente que é front-end, né? A gente não tem tanto contato com back-end, então você pode falar para o avaliador, olha, eu não vou tão profundo nessa parte aqui, porque eu não tenho domínio. E tudo bem. A depender do local que você aplique, é esperado que você desenhe toda a aplicação. Okay? E qual que é a importância desse tipo de informação para quem está te avaliando? A depender do local que você vai fazer a aplicação, o diagrama que você cria vai definir se você está no nível, por exemplo, de sênior, acima ou abaixo disso. Então, se você não for bem nessa entrevista, ela não é eliminatória, mas ela vai falar se você de fato é um sênior, se você de fato é um pleno ou acima e etc. Então, foca bem, entende bem para onde você está aplicando e até onde você deve ir. Se precisa que você desenhe todo o sistema, front-end e back-end, então você precisa estudar também o back-end antes de fazer essa entrevista. O segundo tipo de diagrama que nós temos é o diagrama intermediário, em que aqui você já esquece a parte de back-end e foca no front-end e adiciona mais uns componentes ali, mas nada muito cheio de detalhe a como de fato funciona. Então, por exemplo, você poderia dizer que aqui vai ter uma parte de requisição e o componente de pagamento eu vou colocar ele aqui só para fazer a representação, mas eu não vou a fundo dele. Então, no seu diagrama inicial você tem uma versão com back-end, no seu diagrama intermediário você já tem uma versão ali mais focada no front-end. Isso também vale para web, mas aqui o vídeo vai estar mostrando uma pegada um pouco mais relacionada para Android, mas ainda é linguagem de alto nível, né? Então você consegue aproveitar para qualquer que seja a sua disciplina. Já no diagrama detalhado, aqui você tem que ser bem focado e dar o máximo de detalhe possível, como o nome já diz, para o que você está fazendo. Então, nesse tipo de diagrama, você vai ver aqui que eu tenho View Model, Use Case, que eu estou chamando de UC, Repository e coisas assim do tipo, que eu estou definindo nomes, eu estou escolhendo patterns que eu quero utilizar dentro da minha aplicação. Então, por exemplo, quando eu digo que eu vou ter um View Model, eu estou falando, olha, eu, enquanto desenvolvedor, se eu fosse desenvolver essa solução, eu utilizaria um MVVM, por exemplo. Então, aqui você pode ir no nível de detalhe. Quanto mais detalhes você conseguir colocar, melhor. Mas também não tenta fazer tudo e não ter espaço e faltar tempo para de fato resolver o problema principal. Então, no diagrama que está aparecendo aí na sua tela, você vai ver que eu tenho o componente de pedido e do componente de pedido eu acesso o meu componente de divisão. Dentro do meu componente de divisão, eu tenho o meu View Model, eu tenho acesso aos contatos e eu faço acesso a esses contatos de modo que eu preciso pegar a lista dessas pessoas que já têm conta e fazer um invite para que a pessoa aceite ou não fazer parte dessa divisão de conta, ok? Eu tenho também o meu componente de notificação. E qual a importância do meu componente de notificação? É ele quem vai chamar o meu fluxo de convite quando o usuário vê a notificação e clicar ali de fato, né? Então, meu app acessa o componente de notificação e o componente de notificação vai terminar chamando o componente ali que mostra o convite, né? E aí o usuário pode aceitar o convite ou não. Veja que foi adicionado um detalhe, por exemplo, de permissão. Por que eu adicionei esse detalhe, pessoal? É para mostrar que, tipo assim, olha, eu tenho no front-end essa singularidade, essa particularidade aqui, que diz, olha, para eu acessar uma lista de contatos, eu preciso de uma permissão do usuário. Então, mostre que você está preocupado com todos os componentes quando você estiver desenhando ali, que é para as pessoas mostrarem que, de fato, você consegue, dado um problema, expandir aquele problema em sua mente e chegar a uma solução.
tá? Lembrando que a solução que está aparecendo aí para vocês não é a única, é apenas um jeito assim que faz sentido para estar mostrando num vídeo. Você pode estar praticando e fazer o seu próprio diagrama com as suas preferências e tudo bem. Veja também que na parte de database, eu estou tentando passar a ideia de que existe uma fonte da verdade. De que sentido? Eu vou ter um cache local a depender da operação que eu estou fazendo e desse cache eu volto para o meu repository ali, fazendo uma comunicação direta com ele. Beleza? Então isso aqui é para mostrar também uma outra ideia. Olha, onde der para cachear alguma coisa, eu vou tentar fazer o cache. A lista de contatos é um bom exemplo de uma coisa que eu consigo cachear, tá? Então, é para isso que vai servindo cada parte desse diagrama, para a gente adicionar o máximo de detalhe possível, de modo que o entrevistador não tenha tanto espaço para ficar fazendo suposições na cabeça dele, tipo, ele citou isso ou ele não citou isso. Outras coisas que você poderia estar citando aqui, modularização, você poderia estar adicionando, se você quiser. Então, por exemplo, ao invés de chamar de componentes, como eu estou chamando ali de C ponto, você poderia estar chamando módulos, talvez. Outro detalhe interessante desse diagrama que você pode estar vendo é que eu tenho dois componentes acessando o mesmo caso de uso. Então, como que eu vou fazer a organização aqui desses componentes? Eu modularizo, como que eles vão compartilhar esse componente aí entre duas funcionalidades, né? Então, vale a pena pensar nesse tipo de coisa, porque na hora você deve explicar as decisões que você está tomando. Para essa apresentação, eu estava utilizando o Keynote, mas não é a melhor ferramenta de desenho, diagrama que você pode estar utilizando. É bem lento para fazer os desenhos nela. Então, eu recomendo, existem outras 3 ferramentas que eu recomendo, que seria ScaleDraw, Draw.io e FigJam. Eu, particularmente, tenho utilizado a última ferramenta porque eu acho simples de fazer uso. Mas não tem uma melhor do que a outra. Tá? É mais da preferência do que você tentar utilizar e se familiarizar com aquilo. É bem importante que você esteja familiarizado, para você não ter dificuldade para saber onde é que puxa uma seta, onde é que adiciona um quadrado, onde é que adiciona uma seta pontilhada, etc. É importante que você esteja familiarizado com a ferramenta. Não importa qual seja. Importa apenas que você conheça ela, porque isso vai ser bem importante na sua entrevista, para você não perder tempo. Lembre-se que você vai ter aí em torno de 1h30, mais ou menos, para esse tipo de entrevista, e passa muito rápido, acredite. 1h30 não é nada para você desenvolver uma solução, estar falando o tempo todo enquanto você desenha, explicar cada decisão que você está fazendo. Por que escolheu MVVM? Por que Clean Code? Por que não MVP? Como você faria os testes, etc. Né? Lembre-se que o entrevistador vai fazer diversas perguntas e preste atenção se não tem dicas nas perguntas do que eles estão fazendo para você. Dicas em que sentido? Para evitar que você vá por um caminho errado, digamos assim, errado entre aspas, porque não costuma ser uma entrevista eliminatória, mas para que você não vá por um caminho errado em que sua solução não atenda ao que foi pedido no começo da entrevista. Então, preste bastante atenção no que você está fazendo, nas perguntas que estão sendo feitas, e quando necessário, tente ali um meio termo entre o que você está tentando fazer e o que o recrutador está te pedindo, que vai ser muito importante. Recapitulando tudo que a gente viu aqui, faça uma apresentação simples, não demore mais do que 5 minutos na parte de apresentação. Descreva bem a etapa com escopo e fora de escopo ali, para que você consiga focar numa solução de forma da mais exata possível. E parta para o seu desenho, passando por 3 níveis diferentes. Se você não quiser fazer o intermediário, tudo bem, pode ir do mais alto nível para detalhado. Não vai ser nenhum tipo de problema. Garanta somente que a pessoa esteja na mesma página que você. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, não deixa de se inscrever. Até a próxima e bons estudos. Abraço.